E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Que é Estranho. A natureza é bem poderosa e às vezes nos mostra um pouquinho do seu poder. Aconteceram vários eventos extremos no planeta Terra. Alguns quase eliminaram o ser humano. E hoje você verá alguns eventos extremos que quase causou a extinção do ser humano. E verá também que, às vezes, não é necessário a natureza agir, porque o ser humano pode fazer isso por conta própria. Então vem comigo para saber mais sobre esse assunto. Para tornados, podemos falar de largura ou então de intensidade. Levando em consideração a largura, o tornado que já aconteceu, que foi o pior de todos, foi o tornado El Reno, que aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 31 de maio de 2013. Esse tornado tinha 8 km de largura, ou então de diâmetro. Os seus ventos foram de 300 km por hora, porém, para uma categoria de tornados, era um nível 3, que é nível mediano ainda, mas causou sérios problemas nos Estados Unidos. Agora, falando de intensidade, esse recorde fica com o tornado dos 3 estados. Ele recebe esse nome porque passou em 3 horas e meia por 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana. Aconteceu em 28 de março de 1925 e era um tornado de classe 5, o pior de todos. Esse realmente marcou a história dos Estados Unidos, levando destruição por onde passou. Quando o assunto é erupções vulcânicas, há vários concorrentes, entre eles a do Monte Laguarita, que aconteceu há 2 milhões de anos no Colorado. Além dele, tem também a do Monte Toba, sim, Toba, que aconteceu há 74 mil anos. Mas, levando em consideração a história recente da humanidade, tem o de 1815, que é do Monte Tambora. Essa erupção foi tão emblemática que, com a liberação de CO2 na atmosfera, na região o clima esfriou e ficou conhecido como o Ano Sem Verão. E tem, claro, o do Monte Krakatoa, que simplesmente as ondas de impacto rodaram o planeta 3 vezes e o planeta ficou meio grau mais frio durante um ano. O terremoto de Valdívia é assim que ficou conhecido, já que na escala Richter atingiu uma magnitude de 9,5, o maior já registrado. Aconteceu em 22 de maio de 1960, em Valdívia, no sul do Chile. Esse terremoto foi tão extremo que causou a morte de 1.600 pessoas e deixou 2 milhões desabrigados. Além disso, o epicentro foi no sul do Chile, porém causou tsunamis que atingiu até o Japão e o Havaí, de tão forte que foi esse terremoto. Assim como tornados, depende do que estamos falando. Se estamos falando em altura, então o maior foi o que aconteceu no Alasca, que teve uma altura de 524 metros. Agora, se estamos falando de mortalidade, então foi o que aconteceu em 2004, no Oceano Índico. Esse tsunami causou a morte de 250 mil pessoas. Foi devastador. Se não me engano, tem até filme falando disso. Então fica aqui a recomendação para ver. Aliás, o filme é muito bom. E como eu disse no início do vídeo, às vezes a natureza não precisa agir,
o ser humano pode ser extinto por conta própria. E a Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso. Em média, morreram 80 milhões de pessoas nesse conflito, considerado o maior da história. É simplesmente inacreditável. É incrível como o ser humano tem a capacidade de se matar. E fora que há boatos de uma terceira guerra mundial, agora usando armas nucleares. Se isso realmente acontecer, pode ser o fim da humanidade. Esses eventos são tão inacreditáveis que até parecem contos de fadas, ou então mitos. Mas são mitos que realmente existiram. Aliás, não só esses. Pode ser que aquelas criaturas de mitos que a gente vê em histórias pode ter existido, sabia? Ficou curioso, não foi? Então clica aqui. Esse é o vídeo sobre criaturas mitológicas que realmente existiram. Então vão lá dar uma olhada. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.